Bom dia, meus amigos. Mais uma vez estamos reunidos em torno da Palavra de Deus a fim de estudar a lição da Escola Sabatina. Hoje nós estudaremos a nossa relação com o mundo material. Nós sabemos que algumas religiões tratam a matéria, o mundo material, como mal em si. Como que nós devemos ver essa questão? Quem é o nosso Criador? Fique ligado no estudo de hoje. Estaremos juntos nessa jornada. Precisamos ler alguns textos para nos lembrar de um princípio fundamental. O primeiro texto é Gênesis capítulo 1, verso 1, que diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. E se nós formos a Salmos 33, versículo 6, diz lá: os céus por sua palavra se fizeram e pelo sopro da sua boca o exército deles. Isaías 45, verso 11 e 12, assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca de meus filhos e acerca das obras de minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Jeremias capítulo 51, verso 15. Ele fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. E por último, leremos o que está escrito em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O princípio elementar que devemos colocar em mente é que Deus criou essa terra, Deus criou o mar, Deus criou as estrelas, o céu, a lua, o sol e tudo que existe, tudo que nossos olhos podem ver. Se Deus assim o criou, é importante entender que o que Deus cria é bom. O registro da criação nos diz que quando Deus terminava a sua obra naquele dia, terminava com a expressão, e eis que era bom. E no sexto dia, ele terminou com a expressão ainda mais forte, e eis que era muito bom. Eu fico pensando, se Deus criou todas as coisas, se Deus nos criou, como nós poderemos considerar de maneira tão negativa esse mundo? Nós sabemos que há algumas religiões que consideram a matéria e o mundo criado como maus em si. Mas esse não é o pensamento bíblico. Devemos considerar esse mundo como uma bênção, uma dádiva que Deus deu a cada um de nós. E a nossa relação para com Ele deve ser cuidadosamente avaliada. Sendo assim, amigos, a nossa relação para com o mundo em que vivemos deve ser aproveitar ao máximo o que Ele nos traz de bom. Veja o que a Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 26, versículo 11. Vocês e os levitas e os estrangeiros que estiverem no meio de vocês se alegrarão com todas as coisas boas que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês e às suas famílias. Todas as coisas foram criadas por Deus para o benefício, alegria e felicidade dos seres humanos. É claro que a nossa relação para com o mundo deve ser em direção à glória de Deus, porque se Ele criou todas as coisas e todas as coisas pertencem a Ele, como deveríamos administrar o mundo em que vivemos, o nosso próprio habitat natural? A terra e tudo que existe é uma mostra do poder criador de Deus, e Ele sabe o valor que cada coisa tem nesse mundo. Você viu o texto que acabamos de ler? Você percebeu nessas palavras que Deus criou tudo que existe para o nosso benefício e para nos dar de presente esse mundo em que nós vivemos? O último texto que nós lemos nos mostrou claramente que Jesus é o Criador e diz que todas as coisas que foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que se fez teria sido feito. Ele é o nosso Criador e sabe de uma coisa? Ele sabe inclusive o valor que você tem. E como Criador Ele sabe que todas as coisas foram criadas com um propósito definido, não somente para o nosso benefício, mas também para a honra e glória de Deus. Ele sabe também qual é o prejuízo quando nós usamos as coisas criadas como um fim em si mesmas, ou quando nós pervertemos o valor que elas têm, quando nós damos mais valor às coisas criadas do que às coisas eternas. Olha ao seu redor, veja as coisas bonitas que há nesse mundo e perceba claramente a bondade e o amor de Deus em nos oferecer tais coisas. Deus criou tudo que existe com um benefício para a sua própria felicidade. Lembre-se, a criação não é um fim em si mesma, ela é um meio que Deus usa para nos dar felicidade. A nossa relação para com o mundo precisa ser uma relação amistosa. Afinal de contas, lá em Apocalipse nos diz: na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, os santos e os que temem o teu nome,
tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Você percebe nesse texto que a nossa relação para com o mundo precisa ser uma relação de respeito e cuidado. Afinal de contas, ele foi nos dado para o nosso benefício. Se nós o destruirmos, há um registro sagrado dizendo que nós seremos julgados por isso. Mas a mensagem que eu gostaria de deixar com você é que, acima de tudo isso, nós temos um Deus que nos ama, que se importa tanto conosco, a ponto de criar um mundo tão maravilhoso. É só você olhar ao redor e você perceberá que todo pecado cometido nesses milênios de história terrestre não foi capaz de destruir a beleza e a exuberância desse mundo. Isso mostra como Deus ama você, como Deus quer o seu bem. Ele não somente criou você, mas colocou você em um mundo extremamente bonito. Tenha uma relação de equilíbrio com esse mundo e certamente você alcançará também a sua felicidade. Que Deus abençoe você nesse dia e que a paz do Senhor Jesus alcance o seu coração.